Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais um encontro, uma partilha abençoada para os estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo o primeiro livro da série da vida no mundo espiritual, que é o livro Nosso Lar. E hoje nós vamos ver o capítulo 10, que tem o título No Bosque das Águas. Mas antes de nós iniciarmos os nossos trabalhos aqui, eu gostaria de te convidar que tu curta esse vídeo, porque quando nós curtimos os vídeos, o algoritmo do YouTube entende que esse material é bom para todos nós. E então ele espalha essa notícia, compartilhando com outras pessoas também o link do vídeo. Então é importante que a gente curta, meus queridos, curtam para auxiliar o canal e para nós espalharmos essas bênçãos da luz, desse amor divino que nos chega através dos estudos de André Luiz, compartilhando com outras pessoas. E também compartilhe nas tuas redes sociais, com os teus amigos, com os teus familiares. Fale sobre esse trabalho aqui para as pessoas e vamos juntos espalhar o amor pela terra, ok, meus amados? Com muito carinho, com muita humildade, mas também com muito boa vontade. Bem, então eu quero começar pedindo desculpa a vocês, que provavelmente vocês vão escutar sons aí, porque tem uma construção aqui bem perto de onde eu estou gravando. Então, provavelmente vocês vão escutar os sons aí, ok? Peço desculpas a vocês, mas para não deixarmos de seguir compartilhando os nossos estudos, eu quis gravar mesmo assim esse vídeo para estarmos juntos aqui nessa partilha de bênção. Então, prestem atenção aqui ao tema e deixem de lado se vocês escutarem aí barulhos e sons fora da nossa gravação aqui, do nosso trabalho, do nosso material abençoado, ok? Então vamos lá. Vamos começar então a nossa leitura e como vocês sabem, eu vou fazendo a leitura e conforme a intuição vem chegando, eu vou também interpretando e passando aqui as minhas intenções, as minhas noções, as minhas considerações a vocês. Ok, meus queridos? Então vamos lá. Capítulo 10, No Bosque das Águas. André Luiz começa nos dizendo então: dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou: vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus. E aí aqui tem uma menção para a gente ver depois lá no final do capítulo. E já vou adiantar para vocês, meus queridos, que o aeróbus, então, é um tipo de carro que flutua, que volita, que anda no ar, não é? E ele é parecido com um bonde, com um bondinho que nós conhecemos aqui na Terra. Mas nesse caso aqui ele é um grande bondinho, ele é um carro maior do que um bondinho, ok? É como se fosse um trem que carregasse as pessoas, só que volitando, voando pelo ar. Prosseguindo a nossa leitura então. Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro. Aqui André Luiz vai começar a falar do aeróbus. Então vamos prestar atenção como ele era. Repetindo então, mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos, e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas
do serviço de trânsito e transporte. Então, olha só, gente, o que André Luiz vai nos dizendo aqui. Que era um tipo de carro, não é? Um grande carro, que quando veio buscar ele, Lísias, desceu como se fosse um elevador, ou seja, estava a mais de 5 metros do chão. Então ele estava voando, né? Ele volitava naquela região, tinha muitos passageiros, tinha várias antenas sobre a tolda, como se fosse realmente um bondinho. Ele era de grande tamanho, de grande porte, e aí André Luiz nos comenta que posteriormente ele foi visitar então a área ali dos transportes da colônia e descobriu que as suas suposições eram reais, de que não existia nada igual aqui na Terra, não é mesmo? Prosseguindo a leitura então, André Luiz nos diz: Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não me permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer sorridente e calmo. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos, na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou: Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. E olha só, gente, que coisa mais linda, né? André Luiz nos descreve com detalhes riquíssimos esse ambiente maravilhoso do Parque das Águas, e ele fala ali de um rio caudaloso, de um rio maravilhoso, de águas azulíneas, não é mesmo? E André Luiz, tendo descrito esse lugar maravilhoso, Lísias então explica a André Luiz que eles estão no Bosque das Águas. E que ali nesse lugar, os amantes, ou seja, aqueles que se amam, que se querem bem, porque mesmo depois, gente, que nós partimos da terra, o amor que é verdadeiro e especialmente em espírito ele permanece, que esses amantes então vão até ali para tecer as mais lindas promessas de amor e de fidelidade para quando vierem as experiências da terra. Olha que coisa mais linda, gente. Quando nós amamos verdadeiramente uma pessoa e uma pessoa verdadeiramente nos ama, esse amor ele se perpetua. E ele se perpetua não somente por uma vida, mas por muitas vidas. E lá no mundo espiritual, há o reencontro dos casais que se amam verdadeiramente e que vão tecer as suas promessas de amor e de fidelidade para quando reencarnarem poderem se reencontrar nessa encarnação que viverão juntos. Coisa linda, não é? Prosseguindo então a nossa leitura.
A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu: ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços de regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Olha isso, gente, presta atenção. Esse rio de águas azulíneas, de águas de profundo azul, que vem da divindade, lá do poder divino, que é manipulado por seres especialmente iluminados, por espíritos que estão preparados para manipular as energias benéficas e purificar aquelas que estão condensadas. Ele vem, ele passa pela colônia Nosso Lar e ele passa provavelmente por outras colônias e vem em direção ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Ou seja, é um grande rio de fluidos benéficos que chega até nós. E como diz Lísias aqui, esse rio, esse grande rio azul, ele é absorvido então em caixas de imensa distribuição para a colônia, e essas águas elas servem para todas as atividades ali de Nosso Lar. Não é mesmo? Onde elas vão ser manipuladas por seres divinos. Então vamos prosseguir aqui a nossa leitura para a gente entender essa parte. Percebendo minha indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeito o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma e outra coisa. André Luiz não entendia como o Ministério da União Divina, que é completamente espiritual, poderia ter algo, como diz aqui Lísias, sendo o único serviço raro, material que o Ministério da União Divina fazia. E aí, André Luiz não entendeu, não conseguiu conciliar uma coisa com a outra, não é? E então, prosseguindo a leitura, André Luiz pergunta e logo depois o nosso querido Lísias responde. Então vamos ver, diz assim: o visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em Nosso Lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação da água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual.
Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós e cabe a eles a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar, com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Então, olha só, gente, o que Lísias vai dizendo aqui para André Luiz. Que essas águas do Rio Azul, que vêm do poder divino e que são manipuladas por espíritos abençoadores, que no caso aqui são os ministros da união divina, que são os seres mais espirituais da colônia, eles têm então o serviço de manipular essas águas, fluidificando-as, abençoando-as, para que elas se tornem remédio e alimento. Que ali na colônia Nosso Lar, a base para o alimento e para as curas é a água. E, gente, nós aqui vamos lembrar então, e eu recordo a vocês, sobre Masaru Emoto, que foi um pesquisador que estudou sobre as águas. E se vocês buscarem, vocês vão encontrar que quando nós declaramos palavras boas sobre as águas, ele provou que os cristais das águas eles ficam bonitos, harmônicos. E quando nós declaramos palavras ruins às águas, esses cristais eles ficam feios e deformados. E assim então também ele fez pesquisas sobre o arroz, não é? O alimento, no caso o arroz que ele utilizou, falando coisas boas para um e falando coisas ruins para o outro. E, gente, eu e o meu grupo de estudos fizemos também esses testes. E, pasmem, quando você fala palavras boas sobre o arroz cozido durante 30 dias, o aroma dele não vai ficar desagradável e a coloração dele vai ficar quase intacta. Mas quando você fala palavras ruins ao arroz cozido, alguns desses arroz, desse grupo de estudos que eu estava junto participando, viraram inclusive cinza e ficaram negros e apodrecidos. Houve uma grande diferença. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, elas influenciam a água do nosso lar, da nossa casa. E a água é um condutor ou de bênçãos ou de maldições. Então prestemos atenção como é que nós estamos fluindo. Lembra que nós já estudamos aqui sobre os nossos pensamentos? Que quando nós respiramos, nós estamos respirando o hausto do Criador, que é o fluido cósmico, não é? A sua respiração é o fluido cósmico. E nós estamos envolvidos como se estivéssemos flutuando num grande útero nesse fluido cósmico. Então, quando nós respiramos, nós estamos respirando o hausto do Criador, o fluido cósmico. E quando nós expiramos, nós estamos expirando os nossos pensamentos. Quer sejam bons ou maus, eles vão estar fluindo no ambiente. E nas águas também, gente. Então, aquilo que nós vamos ingerir vai ser aquilo que nós estamos vibrando. Quais são as nossas vibrações? Boas ou más? Percebamos que isso vai trazer cura e alimentação para o nosso espírito, que é o que Lísias está falando aqui, que eles lá fazem, na colônia Nosso Lar. A base da alimentação e da sustentação deles é as águas. Nós aqui damos pouco valor às águas, gente, no planeta Terra.
mas aquelas pessoas que estudam sobre o assunto das águas, como por exemplo Masaru Emoto e outros pesquisadores esotéricos e espiritualistas, já sabem, gente, desde muito tempo, que as águas são um fluido universal, um fluido abençoador, que carregam tanto energias boas quanto energias más, e que vai depender dos seres que estão em torno dela. As águas, elas purificam o nosso ser. Quando nós vamos, por exemplo, fazer a nossa higiene, tomar o nosso banho, eu gosto de fazer isso e indico a vocês também. Façam as suas orações debaixo do chuveiro ou na banheira, quando vocês estiverem tomando o seu banho. Façam as suas orações, porque as águas, elas já têm a tendência natural de carregar todas as energias densas. Mas quando nós fazemos as nossas orações, essas águas, elas nos purificam e elas vão ser transmutadas, transformadas quando forem voltar para a natureza. E elas vão também trazer sobre nós benefícios, energias benéficas, que nos vão recarregar as baterias espirituais. Nós vamos nos renovar quando nós tomamos um banho com intenção. Então, experimentem fazer isso, especialmente nos dias que vocês estiverem um pouco mais cansados, quando vocês estiverem com alguma dificuldade, alguma luta. Quando forem tomar o seu banho, façam as suas preces. Vocês vão perceber, gente, que há um refrigério ainda maior depois do banho, com intenção, com prece. Então, Lísias vai contando aqui que esses seres, esses ministros, eles manipulam essas águas para beneficiar a colônia. E essas águas, então, quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo, segundo nos diz Lísias aqui, oposto a este bosque, no caso ao bosque das águas onde eles estão, ausenta-se o rio da zona do nosso lar, conduzindo no seio das águas as qualidades espirituais. Então perceba, gente, quando nós vibramos, pensamos, falamos e agimos com coisas boas, essa energia é lançada no nosso ambiente e também nas nossas águas. Então nós podemos beneficiar a vida da nossa família, a nossa vida e a vida de outras pessoas através dos nossos bons pensamentos, porque as águas vão conduzir as nossas qualidades espirituais, quer sejam boas ou más, não é, gente? Quando estamos falando de qualidades, estamos falando tanto das boas quanto das más, não é? A qualidade é aquilo que vai dentro da nossa energia, não é? Então, que a gente tome cuidado para ser o mais benéfico possível no nosso dia a dia, mais positivo possível. Continuando então a nossa leitura. André Luiz diz: eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações desta natureza. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária, o elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico, a chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade, a presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessas dádivas do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. Percebe aqui, gente? Percebe que eu acabei de falar para vocês? Que aqui é confirmado pelas palavras de Lísias? As características mentais de cada morador da casa vão ser absorvidas na água. Então, quanto mais positivas puderem ser as nossas atitudes mentais, gente,
mais benefícios nós vamos enviar através das águas para a nossa própria vida, para a vida dos nossos familiares e para as outras pessoas também, porque a água ela vai seguir na corrente, não é? Então, a gente tem que ter essa consciência. Se talvez alguns dos moradores do nosso lar não sejam tão equilibrados como deveriam ou como poderiam ser, que às vezes as famílias têm os seus desequilíbrios e todas as famílias têm os seus desequilíbrios, aquele que estiver mais equilibrado, seja mais harmônico, passe mais bênçãos para o lar, faça mais preces, aproxime-se mais dos estudos do divino. Chegue mais próximo a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos espíritos iluminadores, com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas ações, com os seus pensamentos. Ok, meus queridos? Prosseguindo então o que Lisas vai nos falando aqui. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixaram a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Olha o que Lísias nos fala aqui, gente. Vamos traduzir para a gente entender bem. As águas, elas não só beneficiam a nossa vida, porque sem água não se faz nada, não é mesmo? Nós não conseguimos permanecer vivos se a gente não beber água, se a gente não tiver água, a gente não consegue fazer a nossa higiene. Se a gente não tiver água, a gente não consegue fazer o nosso alimento. Enfim, gente, a água é fator preponderante para a nossa sobrevivência. E às vezes a gente não dá o devido valor às águas. Quando, por exemplo, aí na sua casa falta água, é um terror, não é mesmo? Então, gente, olha a importância da água. E aqui o que Lísias está nos dizendo? Que a água, ela não só leva as energias do físico, ela não só limpa o físico, ela não só nos higieniza, mas ela também higieniza o nosso espírito, a nossa mente, porque Lísias nos diz aqui que ela é um veículo da providência divina que absorve amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando a nossa casa material e purificando a atmosfera íntima do ser. Então, você já percebeu que quando você está cansado, com uma preocupação muito grande, você vai tomar um banho e você se sente melhor? É a divindade, é o poder divino, gente, de Deus, da Mãe Santíssima, de Jesus Cristo, da espiritualidade maior que trabalha para o bem do ser humano, que vai agindo através das águas. É a providência divina agindo, nos abençoando. E aí nós saímos mais purificados. Então que a gente comece a ter essa consciência sobre as águas, que a gente valorize mais as águas, que a gente cuide das águas, que a gente não polua e que a gente procure não poluir, especialmente, gente, com os nossos pensamentos. E também nessa consciência de que a água, ela nos purifica e conforme ela vai correndo para o rio, para o mar, ela vai sendo transmutada também por essa mesma providência divina que nos empresta essa bênção. Mas que nós possamos colaborar, meus queridos, que nós possamos colaborar com as nossas atitudes de preservação e com a nossa amorosidade, os nossos pensamentos positivos. Então é isso, meus amados. Para o capítulo 10, hoje era estas informações importantíssimas que nós tínhamos a receber. Vamos então encerrando aqui o nosso trabalho de hoje, o nosso estudo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Universo da Mulher, clique no meu rosto aí no final do vídeo e inscreva-se, acionando o sininho para receber as futuras notificações.
E não esqueçam, meus amados, que todas as segundas-feiras às 19 horas nós temos aqui no nosso canal Universo da Mulher o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras nós temos às 21 horas o Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras nós temos aqui os estudos da obra de André Luiz sobre a vida espiritual, sempre às 18h30 nas quintas-feiras. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, nós temos o Momento do Passe, que é quando nós recebemos os fluidos benditos da espiritualidade maior. Desta forma, vou me despedindo de todos vocês, desejando que Jesus Cristo, Maria Santíssima e toda a espiritualidade maior continuem nos conduzindo e nos abençoando, e que nós estejamos sempre abertos, gratos e dedicados a tão grande amor que nunca nos abandona e sempre nos conduz ao bem. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, queridos e queridas. Muita paz a todos nós.